obrigado, Senhor, pela tua santa terra. Mais uma vez, Senhor Deus, estamos aqui deslocados da tua igreja reunida, com o propósito, Senhor Deus, de louvar e agradecer o teu nome. Nos congratular, Senhor Deus, com os irmãos, que possamos manter a comunhão, que possamos, Senhor Deus, os laços de amizades, porque isso são determinantes para a aceitação do novo. Obrigado por tudo, perdoa por todos os pecados, Senhor de Jesus. Amém. Irmãos, mais tarde vamos ver aí tudo que possamos abençoar. Convidamos a todos a louvarmos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo com o hino de número 12 do canto cristão. Estamos aqui no nosso programa. E por título, louvamos. Vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Atos, do histórico do Novo Testamento. Atos 4, 32 a 37.
Atos. Quatro. 32 a 37. Diz assim a palavra do nosso Deus. A multidão dos que creram era um de coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente nenhuma das coisas que possuía. Porém, era bom. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitava havia entre eles. Os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então eles distribuíam a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer de exortação, levita, natural de Chipre, como se tivesse um campo vendido, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Pai Celestial, obrigado pela palavra, obrigado, Deus, porque por mais um domingo pela manhã estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, todos os irmãos aqui presentes, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos aceitar, irmãos. Momentos mais abrimos nossos versículos memorizados, aquelas pessoas que têm o seu versículo na mente, ou gostaria que a pessoa tire o momento está aberto. Fique à vontade. Guardo no meu coração a palavra para não pegar por aqui, Salmos 119. Igual cada coisa no mundo. Não se dúvida, Provérbios 25, de 16 diz assim: achaste nela, come a terra no meio de baixo, para que não te fartes dele, e venhas a vomitar. Pois ele te preparará o laço dos passarinheiros, e também te escola, de árvores dos ventos, e sobre suas águas farás seguro, da sua vontade, na vez e escuro. Salva a quem eles se fazem. meus irmãos, tende motivo de toda alegria passarmos por várias provações, sabendo que a provação da nossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Tiago 1, 2 a 4. Após o ato, que é ele que encontra pontes, criou bem, declara qual é a sua pensamento. Vai caminhar trevas e diz os altos da terra: Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Versos 4, de 1 a 6, diz assim: Logo, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andei de modo digno da vocação a que foste chamado, toda humildade, mansidão, toda humanidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito do vinho da paz, há somente o corpo e um Espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em nós. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, e incluídos Igreja João, capítulo 2, versículo 1. Queridos filhos, estas coisas me escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado com o Pai, Jesus Cristo, o
Salmo 18:1, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Romanos 11:29. Porque a vocação e o dom de Deus são irrevocáveis. Ok? Vamos passar? Qual a palavra aqui de louvor? Bom dia, irmãos. Bom dia. Vamos cantar o cântico. Meu prazer é obedecer. Amém? Vamos ficar em pé? Coloquei mais para frente que está na capa do boletim. Tá no boletim, tem no boletim. Ó, o boletim está ali na mesa. Então, se quiserem pegar, pode ir lá e vamos esperar para a gente se apresentar. Nós chamamos de nossa meditação, que é o nosso momento do boletim, nosso editorial, a qual nós lemos todas as manhãs. Ele diz assim: o tema tem logo de manhã, baseado em Romanos 12:8, que diz assim: façam todo o possível para viver, façam todo o possível para viver em paz com todos. Ele desenvolve o tema da seguinte maneira: um cântico muito bom do compositor Aristóteles Pires Júnior, que começa assim: logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir e tua voz sentir, estender as mãos para te louvar, derramar teu coração sobre o teu altar. É uma excelente decisão, mas um dia desses não acordei logo de manhã com o coração alegre, pronto para buscar o Senhor. Já o peso do dia anterior ainda permanecia latente. Em minha mente e meu coração estavam feridos, irritados, sem ânimo e sem vontade de fazer a conexão que eu tanto precisava. Depois, já mais calmo, com o bloqueio, resolvi, lamentei o tempo perdido em lamúrias, quando podia apenas ter descansado no Senhor. Minha causa era tão banal que não havia motivo para me desestruturar, uma vez que eu já tinha enfrentado com coragem lutas bem mais intensas, devastadoras e duradouras. Às vezes, nem há motivo para tanta missão, mas o que acontece?
se acumula por trás das lutas. O inimigo trabalha para nos incitar a guardar e amar o erro. E quando a gota d'água transborda, o copo que era simples vira um gigante descontrolado. Precisamos em Cristo frear a mente, amigo, os dedos rápidos e formulados da mensagem desonrosas e afiadas, que machucam e não voltam atrás. Às vezes nossas palavras são flechas certeiras. Quando a interferimos, sentimos um certo prazer, mas depois pode deixar um gosto amargo que nos tira a paz. Saber enfrentar as minhas coisas com sabedoria nos deixa mais firmes quando o vendaval é forte e o inimigo é mais violento. A paz que sentimos ao segurar as emoções não desprezo. Por isso, se logo de manhã buscando o Senhor, podemos dormir cantando no final do cântico. E no fim do dia, quando o sol se for, te adorarei, te darei louvor. Mesmo que escura a noite, brilha a tua luz. Em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus. Ele termina com um pensamento. O melhor caminho para terminar bem o dia é começar com isso. Deus nos abençoe. Bom dia, irmãos. Bom dia. Graças a Deus. Vamos fazer uma oração nesse momento. Que a igreja fique em pé. Vamos orar pela Isabel, que está muito legal. O pastor não puder falar. Vai espiar. Tudo corra bem com ela nesse momento. Ele teve que sair rápido no Senhor. Nós vamos orar nesse momento. Deus, obrigado porque tu ouve as nossas orações. E obrigado a Deus porque tu tem cuidado do teu povo, desde o menor ao maior, desde os mais simples ao mais importante. Obrigado, Senhor, porque tu tens respondido todas as nossas orações. Responde de acordo com a tua vontade. Muitas das vezes tu responde o que queremos, mas muitas das vezes tu responde o melhor que é a tua vontade. Neste momento te apresentamos a Deus, a Isabel, que não está bem no estômago, tem misericórdia da tua serva. Nesse momento está sendo encaminhada para espiar com seu esposo, o pastor Paulo. Cura-o segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, por nos sentar. Graças a Deus por isso. Estou aqui na frente nesse momento. Deus tem tido misericórdia do seu povo e graças a Deus porque Ele está conosco todas as horas, todos os momentos. Vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Mateus, aliás, capítulo 9. Mateus, capítulo 9. Vamos ler do 19 ao 22. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. O título é a cura de uma mulher enferma. E Jesus, levantando-se, o seguia. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. Porque dizia consigo mesmo: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curado. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Abençoa-nos nesta manhã. Usa-me segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Aqui nós temos uma história relativamente muito difícil, porque todos nós sabemos de qual é essa história e sabemos que essa mulher padecia já por muito tempo. Ela vinha sofrendo, ela vinha passando por dificuldade. Quando os irmãos atendem, ela passa aqui por aproximadamente já durante 12 anos. Quando nós pegamos um cortezinho na mão, que ele passa ali uns 3 minutos sangrando, a gente já fica agoniado, já quer botar gelo, já quer colocar um pano, já quer fazer alguma coisa para ficar bom. Quando a gente sofre um corte maior, quer correndo rápido para o socorro, ligeiro para lá tomar uma injeção e costurar.
e sarar aquele golpe e passar a dor. Nós não nascemos para suportar a dor. Eu falo de mim. Quando estou muito ruim, eu quero remédio logo, quero socorro logo. Eu não nasci para sofrer dor, então eu preciso ficar bom logo. Não é questão só minha, né, homens? Os homens têm muito essa questão de eu sou o cara, mas na hora da dor nós corremos o mais rápido possível para tomar um remédio. Está errado? Não, está certo. E essa mulher vai ter sofrendo esse tempo todo, né? E imaginem vocês mulheres passando esse perrengue. Vocês passam uma vez no mês e é uma dificuldade. Muda a cabeça, muda o pensamento, muda o estresse, aumenta o estresse, né? E assim vai, mas isso é normal. Agora imagina uma mulher sangrando durante 12 anos. Se fosse no dia de hoje, eu já teria morrido. Eu, quando estudo essa história, eu penso que isso simplesmente foi para honra e glória do Senhor. Porque quando nós vemos aqui que o autor nos fala, ela apenas tocou na veste de Jesus. Mas ela estava tão cunhada que ela já tinha gastado dinheiro, já tinha ido no médico, tinha feito tudo e não tinha ficado boa. Então, esse pequeno comentário nós vamos chamar de a fé recompensada. Todos nós temos necessidades, todos nós corremos em busca de um resultado positivo para nós. Eu vou atrair um resultado positivo para mim. Errado? Não, certo. A gente precisa entender isso. Então, ela tinha uma grande necessidade. E essa necessidade já durava 12 anos. Ela era uma mulher que tinha um pouco, que tinha posse, mas a Bíblia diz que ela ficou sem posse para que ela pudesse pagar novos médicos. Então, por isso que eu penso dentro de mim que essa enfermidade dessa mulher, ela veio para ser mais um dos grandes milagres que Cristo Jesus fez naquela época. Porque era algo tremendo, era algo realmente grandioso, não era fácil. Quando a gente imagina 12 anos de uma vida, se ela começou aos 10 anos, ela estaria com 22. Se ela começou com 22, ela estaria com 34. Se ela começou a doença com 34, ela estaria com 46. E assim vai. A Bíblia não relata aqui quantos anos ela tinha, mas relata que ela passou essa necessidade. Então, aqui nós temos um grande estudo para a nossa vida, aplicar a nossa necessidade à fé. Aqui parece com aquela necessidade que realmente não tem mais solução na vida. E quando nós vemos os milagres de Jesus, todos não tinham soluções. Quem lembra do primeiro milagre de Jesus? O vinho, lá na festa. Você já pensou? Certamente era um casal, era uma família de posse, duas famílias de posse. E tinha festa. Se tinha festa, tinha comida, tinha bebida. Então, eram pessoas que tinham dinheiro para gastar. Certamente, ele contratou um buffet. Não sei se era parecido com o da fé que nós fomos ontem, né? Estava muito bom o buffet da fé lá, né? E realmente, deve ter contratado mestre Sala, aquelas pessoas para servir a todo mundo. Porque é bom quando a gente contrata um serviço e todos os convidados não se preocupam com nada. Vai ter garçom, etc. Né? Agora, você já pensou a cara do noivo, do pai do noivo, porque o pai do noivo era o responsável pelo cara, não era o pai do noivo. E aí acabou o vinho. É simples, vinho por água, assim, mas e aí? Tinha supermercado aberto? Tinha fast food aberto? Tinha. Tinha uma toca para levar os melhores vinhos de Manaus? Não tinha. E Jesus vai lá, na simplicidade, né? Pega, põe a água lá no vasilhame, e você já observa que Jesus nem prova. E dá um gole aí, depois eu quero saber se está bom. Não. Sirvam, chama lá o mestre sábio. O grau de dificuldade
possibilidade de se transformar um vinho, água em vinho, você já imaginou isso? Então essa mulher também tinha um grau de dificuldade muito grande. Todos os milagres de Jesus não tinham como o homem realizar. Não tinha. Aquele gadareno que tinha uma legião de demônios, quantos não tinham ido ali tentar sair dos demônios? Pegava na carreira, né? Porque os demônios não estavam com a carreira. Quando Jesus chegou lá, com a sua autoridade de Deus, expulsou. Então, esse milagre aqui não é diferente. A mulher estava realmente necessitada de uma grande cura. Uma doença seria um grande flagelo naquela época. As consequências que ela tinha eram muito graves. Ela era uma mulher impura. E os irmãos sabem que a mulher impura ou o homem impuro naquela época, ele era separado da comunidade. Você já pensou? Tinha ficado sem dinheiro, estava com uma doença grave e ela era excluída da comunidade. Já pensaram nesse detalhe? Ela não vivia na sua casa comum, não. Ela não vivia no meio da sociedade, não. Ninguém queria ela perto. Porque poderia, aquela palavra que a gente fala aqui no Amazonas, poderia pegar a doença, ou ser contaminado. Então, ela realmente estava com um problema sério. Um retrato de um pecador diante de Deus. A doença era incurável. Tanto é que ela tinha passado 12 anos. Mas ela se esforçava, ela pagava o médico, deveria tomar um monte de chá, tomar remédio, fazer tudo o que era necessário. Mas ela estava sofrendo. O seu esforço, tudo que tinha acontecido até aquele momento, estava inútil. Ela não tinha como se realizar. Ela estava com um problema seríssimo. Consultou muitos médicos. A gente vê lá em Marcos 5,26 que ela já tinha ido em vários médicos se consultar. E ela estava com um problema sério. Com isso, gastou tudo que ela tinha, todo o seu dinheiro, todos os seus bens. Os irmãos, quando chegam em casa, pode abrir em Marcos 5,26 e Lucas 8,43, ele fala desse detalhe. Que ela, todos os dinheiros já tinha consultado os seus médicos, já tinha vendido o que tinha. Para ela, a vida estava indo embora. A vida não tinha mais jeito para ela. E o que ela tinha que fazer? Assim como Mateus, assim como Zaqueu ouviu falar de Jesus, assim como vários outros ouviram falar de Jesus, ela também ouviu falar de Jesus. E ela está todo dia junto onde ele estava. Quando a gente começa a pensar quantas pessoas estavam ao lado de Cristo, a gente fecha os nossos olhos e imagina. Será que tinha 10 pessoas? 15 pessoas? 20, 50? A Bíblia diz que lá no sermão, no primeiro sermão da montanha, só de homem eram 5.000. Imagina Cristo andando lá na rua, um dia de gente. A gente vê o que Zaqueu fez, além de ser um homem parecido comigo, não no dinheiro, mas na estatura, ele subiu numa árvore, porque senão não ia ver Jesus passar. E essa mulher aqui, ela naquele momento ela disse: eu creio que Jesus Cristo vai passar onde eu estou, e eu vou atrás dele, eu vou conseguir, eu vou andar. O que a gente lembra quando Deus chamou Josué e falou: esforça-te, tem bom ânimo, porque eu estou contigo. Então, nós precisamos, no mínimo, ter bom ânimo, no mínimo, nos esforçar. Mas muitas das vezes nós queremos uma bênção e não ligamos a Cristo. A nossa oração é aquela simplesinha da beira do sofá, da beira da cama, da beira da rede, onde quer que estejamos. Mas nós precisamos nos esforçar para receber uma bênção. Pode ser que Deus resolva dar na hora e não precise nem muita coisa, mas ela precisou de muita coisa. Primeiro passou logo 12 anos, porque se fosse fácil ficar
ou no primeiro mês com os médicos. Mas ela tinha uma fé genuína. Quando ela ouviu falar de Jesus Cristo, ela disse: se eu for atrás, ele vai me curar. E nós observamos aqui que muitos dos milagres, todos os milagres que Cristo fez, todas as pessoas ainda não tinham conhecido a Jesus como seu Salvador. Todos os milagres, e ela não era diferente. Ela ouviu falar de Jesus. Quando ela ouviu suas histórias, quando ela ouviu de onde ele era, ela creu que genuinamente ele era o Filho de Deus e ele poderia curá-la. Apesar de muitas decepções, ela veio a Jesus, de quem havia ouvido muitas maravilhas. Não é verdade? Jesus Cristo tinha passado de cidade em cidade, de vila em vila, de aldeia em aldeia, tinha andado de barco, tinha feito muitas coisas. E hoje, quando nós damos nosso testemunho, de bom ou de mal, geralmente quando é um testemunho que não agrada, nós somos mais conhecidos. Aquele irmão, não tem nada a ver com o crente. Mas Jesus Cristo testemunho de Deus curando, e a sua história cresceu. E quando nós damos testemunho bom também, nós somos conhecidos também. Olha, aquela casa ali tem um crente, aquela casa ali tem um crente. Mudou a vida. Antes ele era assim, hoje ele é assim. Então, nós vemos aqui vamos falar assim, uma logística reversa das nossas vidas. Que testemunho nós temos dado para alguém que ouve dizer que nós somos crentes em Jesus Cristo? Testemunho eu tenho dado para quem me cerca, de onde eu trabalho, para saber que eu sou um crente genuíno. Mas aqui eu vi uma história de alguém realmente poderoso que iria curá-lo. Nós vemos que a necessidade é tão grande e ela iria ser curada. Olha que ela, no verso 20 diz assim: e eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia veio por trás dele e lhe tocou na orla da sua veste. Olha que maravilha. Nós sabemos que ela deve ter sofrido ali para abrir espaço, para tocar em Jesus. Quando nós vamos lá para o livro de Marcos, capítulo 5, Marcos, capítulo 5, Marcos, capítulo 5, verso 27, Marcos, capítulo 5, verso 27, diz assim: e tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, o tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo se estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curado do flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele sairia poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou? Quem me tocou? Olha que coisa maravilhosa. A fé daquela mulher, genuinamente, a coisa foi tão interessante. Jesus Cristo: de mim saiu o poder, de mim saiu a cura, de mim saiu salvação, de mim saiu a libertação do flagelo daquela mulher. Ela tinha ouvido falar de Jesus, ela já tinha dentro do seu coração: eu não vou ser curado, eu preciso encontrar esse Jesus. A sua fé, através de todas as pregações, de todos os milagres que Cristo tinha feito, cresceu dentro do seu coração. Depois disso tudo, ela esperou ajuda somente do Senhor Jesus.
Muitas das vezes nós recebemos ajuda de amigos, de parentes, de irmãos, de pai, de mãe, mas muitas das vezes a nossa ajuda só vem do Senhor. Se bem que até para os nossos irmãos, amigos e parentes nos ajudarem, vem de Deus, porque Deus coloca no coração e aquela pessoa ajuda. Mas enquanto não precisa de ajuda de ninguém. Os irmãos percebem que na leitura de Marcos, a mulher fala que ela sentiu no seu corpo estar sarada. Quando a gente está com uma dor de cabeça, que toma um Dorflex, ou que toma um Anador, faz tempo que eu não vejo Anador, e a gente toma aquele remédio e logo essa vez vai acalmando. Quando a gente está com aquela agoniação, o estômago está ruim, a gente toma o remédio e a gente sente que vai passando, passa. Só que esse daqui foi, assim. Ela não tocou na hora, foi para casa, ficou deitada lá, não tocou nas festas de Jesus, ficou em casa, esperando passar. Não, foi na hora, instantaneamente. E assim a salvação do homem. Quando ele aceita Jesus, ele é salvo, ele passa a ser salvo imediatamente. Não há processo de libertação, não há processo de restauração, não há. Há um crescimento espiritual na vida da pessoa, que através da leitura da palavra de Deus ela cresce no Senhor. Mas quando a pessoa aceita Jesus é na hora. Assim foi a mulher, na hora ela foi curada. Graças a Deus por isso. Sua cura. Uma mulher fraca tocou um Salvador poderoso e foi imediatamente curada. Então, de repente, o pecador pode ser curado por um olhar cheio de fé para Jesus. Nós vemos aqui histórias sobre homens de fé. Quando Deus chamou Abraão, vem cá, sai daqui da tua parentela e vai para onde eu te mostro. Abraão precisou, pode ser que como homem, ele reuniu a família, se preparou, foi embora. Mas ele foi consultar alguém? Não, eu vou consultar Sara. Eu vou consultar o meu pai. Eu vou consultar o ancião. Vou consultar alguém inteligente. Ele recebeu uma ordem do Deus Todo-Poderoso, eu sou, e o que ele fez? Ele creu. Não foi isso? Ele creu. Para fazer o grande barco, o que aconteceu? Deus olhou Noé e falou: você, achei graça em você, vamos fazer um barco, e você vai construir um grande barco para salvar, porque eu vou destruir essa terra, e essa terra hoje será destruída. Será que ele pensou 2 vezes? Será que ele reuniu todo mundo? Ele reuniu todo mundo e disse: olha, nós vamos construir um barco porque Deus me deu uma ordem, eu creio e vamos executar. E assim fez. Essa mulher não foi diferente. O fruto permanente de sua fé, além de ser salva, foi curado. Graças a Deus por isso, graças a Deus porque nós temos a certeza que esse é o Cristo da qual nós servimos hoje. Esse é o Cristo que no passado fez todos esses milagres. E graças a Deus por isso. Ontem nós ouvimos uma história tão simples, conversando agora há pouco com o Tiago, sobre a mensagem do pastor ontem, Randall, né, o nome dele. Uma mensagem simples, mas com um objetivo tão grande. Ele é o neto do fundador da Igreja Batista Lar da Fé, da qual esta igreja é oriunda também. E ele contou que chegou uma hora em que estava no culto à noite, lá bem na frente da igreja, tinha um bar, onde tinha música, e as pessoas estavam dançando, bebendo. E naquele momento, naquela época, não podia, tinha um horário, não sei se bem mais cedo ou mais tarde um pouco, que é hoje. E não podia, e chamaram a polícia foi lá, acabou tudo, né? E aí as pessoas que estavam lá olharam para o outro, olharam a igreja e vamos falar, para a igreja. Entraram na igreja no culto. E aí passou um momento.
milagre, novamente começou o som de novo, lá a luz voltada. E o pastor disse que uma pessoa que estava naquele bar, que entrou na igreja, naquela noite mudou a sua vida, aceitou Jesus como salvo. A gente vê que o milagre de Cristo não são para todos. A salvação vem para todos. Cristo veio para todos. Mas o que a palavra de Deus diz? Ele veio para os seus e os seus não os receberam. Mas todo aquele que o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber o que crê em seu nome. Então, isso é fé. Essa mulher passou por esse problema. E a gente vê no fim da história, né? A gente vê Jesus voltando, se vendo e diz: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã, a mulher ficou curada. Então a gente vê que Cristo realmente faz o milagre. E Jesus estava naquele momento vendo aquela situação e ele a curou. E ela ficou sã, não teve mais problemas. Então a gente vê que é verdade, é verdadeiro, e sabe que logo vai acontecer. Então a gente vê aqui no verso 31 de Marcos capítulo 5. Respondendo o seu discípulo: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Ele olhava que queria mostrar, mas ele sabia quem era a mulher. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operava, veio e postou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele disse: filha, tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Olha que maravilha. Esse é Jesus Cristo, aquele que salva o homem, aquele que liberta, aquele que nos dá um acalento todos os dias. Todos nós sabemos que passamos por um problema A, B, C, D, vários tipos. Esse Cristo está aí mesmo. Precisamos praticar nossa fé dia por dia. É difícil? Não é fácil. Mas pedimos de quem? Pedimos daquele que nos dá. E Ele vai nos dar. Então, que Deus nos abençoe, nos deu realmente aí o resto de escola dominical muito boa para o Senhor. À noite temos o nosso culto. Vamos agora nos dividir para nossas classes dominical e orar nesse momento. Então, Deus, obrigado. Abençoe o cada irmão aqui presente, abençoe a nossa igreja na sequência. Em nome de Jesus, amém.